Olá, meu nome é Marcos Arthur, matrícula 24104864, estudante da Universidade Augusto Mota, e hoje eu vou apresentar o tema Como a IoT e a inteligência artificial estão transformando a indústria 4.0. Esse assunto é extremamente atual e tem impacto direto na forma como empresas produzem, se organizam e competem. A indústria 4.0 não é apenas uma tendência ou um conceito teórico, ela já está acontecendo, já está transformando fábricas, já está mudando o perfil das profissões. A proposta dessa apresentação é mostrar de forma clara como a internet das coisas, a inteligência artificial e outras tecnologias emergentes vêm redefinindo processos produtivos e criando um novo padrão industrial baseado em conectividade, automação e inteligente e tomada de decisões orientadas por dados, né? O primeiro slide nos apresenta uma visão geral da indústria 4.0. A gente costuma dizer que a história da indústria passou por quatro grandes revoluções. A primeira revolução industrial com máquinas a vapor, segunda revolução industrial com eletricidade e linhas de montagem, a terceira revolução industrial com sistemas computacionais e automação inicial, e a quarta revolução industrial, que é justamente a fase atual, marcada pela integração digital. O que torna a indústria 4.0 tão única é que ela une o mundo físico ao digital. As máquinas deixam de ser apenas equipamentos e passam a ser dispositivos inteligentes, capazes de coletar informações, se comunicar e até tomar decisões simples. O slide destaca três pilares fundamentais: IoT, que é a internet das coisas, que é sensores e dispositivos conectados, a IA, inteligência artificial, que são os algoritmos que analisam dados e aprendem com eles, e a automação avançada, robôs, sistemas integrados e processos autônomos. Essa união redefine completamente os processos produtivos, tornando as fábricas mais eficientes, previsíveis e conectadas. Estamos falando de um novo ecossistema industrial, muito mais dinâmico, mais flexível e com muito mais capacidade de adaptação. É esse contexto que nos permite entender todos os slides seguintes, né? No terceiro slide, vemos o tema automação de fábricas, um dos pilares centrais da indústria 4.0. A imagem do slide mostra um ambiente industrial altamente moderno, com robôs operando lado a lado com trabalhadores humanos, compondo um cenário que já é realidade em muitas indústrias ao redor do mundo. A automação agora ela tem duas características fundamentais. Ela é conectada, ou seja, os robôs, as máquinas não trabalham isoladamente, né? Elas estão integradas à rede da empresa, conversam com o sistema de gestão e trocam dados em tempo real. Ela é inteligente. Isso significa que os equipamentos têm sensores, capacidade de análise autônoma para realizar ajustes finos no processo. O slide destaca dois pontos principais, que é a linhagem de montagem automatizada. Essas linhas permitem maior precisão, menos erros, ciclos de produção mais rápidos, repetibilidade total. O que torna isso especial na indústria 4.0 é que as linhas automatizadas agora reagem ao contexto, né? Se uma máquina recebe uma variação, ela ajusta o ritmo. Se uma demanda maior, o sistema pode reorganizar a linha. Se há um defeito, ela é identificado antes que se torne um problema maior. E também tem o outro ponto que é o sistema de gestão integrada. Aqui entra a grande vantagem, a indústria consegue enxergar toda a produção como um sistema único. O gerenciamento pode acompanhar níveis de estoque, desempenho de cada máquina, tempo de ciclo, consumo de energia e até mesmo dos equipamentos. Essa integração transforma a fábrica em um ambiente inteligente, onde cada processo contribui para uma tomada de decisão rápida e precisa. A automatização, portanto, não é só fazer máquinas trabalharem em lugares de pessoas, é transformar o processo inteiro em algo mais eficiente, seguro e previsível. O próximo slide apresenta a manutenção preditiva, que é uma das aplicações mais importantes da inteligência artificial dentro da indústria.
Historicamente, a manutenção acontecia de duas formas: corretiva, quando a máquina já tinha quebrado, e preventiva, baseada em intervalos fixos, mesmo que o equipamento ainda estivesse em bom estado. A manutenção preditiva surge como uma terceira opção muito mais eficiente. Ela é baseada em sensores que coletam dados em tempo real, como temperatura, vibração, ruído, pressão, em algoritmos de IA que analisam esses dados e identificam sinais de desgaste, né? Isso permite que a empresa preveja quando a falha vai acontecer, realize manutenções no momento ideal, reduza paradas inesperadas, diminua o custo de reparo, aumenta a vida útil das máquinas e melhore o planejamento da produção. A manutenção preditiva se tornou tão importante que muitas empresas já consideram essa tecnologia indispensável para manter a competitividade. O slide sobre robôs colaborativos, ou cobots, traz outra característica marcante na indústria 4.0. Enquanto os robôs tradicionais eram grandes, pesados e geralmente isolados por questão de segurança, os cobots foram criados para trabalhar lado a lado com o ser humano. Eles possuem sensores avançados, mecanismo de parada automatizada, sistemas que evitam colisões. Isso fazem com que possam ajudar em tarefas como levantar peso, executar movimentos repetitivos, trabalhar com peças pequenas ou delicadas, atuar em ambientes perigosos. Os cobots não substituem trabalhadores, eles ampliam a capacidade humana, né? O trabalhador passa a atuar de forma mais estratégica, enquanto o robô assume funções de esforço físico ou alta repetitividade. Isso gera mais segurança, mais produtividade, mais precisão e menor lesão por esforço repetitivo. No slide sobre sensores, vemos outro elemento essencial para o funcionamento da indústria 4.0. Sem sensores não existe IoT, sem IoT a inteligência artificial não teria dados para trabalhar. Os sensores fornecem informações em tempo real sobre como as máquinas estão operando, qual é a condição do ambiente, como está o fluxo da produção, quais parâmetros precisam ser ajustados. Eles atuam como sentidos da fábrica: visão, audição, tato digital. A partir dos dados gerados, a indústria pode corrigir falhas rapidamente, ajustar processos automaticamente, reduzir o consumo de energia, otimizar o uso de materiais, melhorar o controle de qualidade. Quanto mais sensores a fábrica possuir, mais inteligente e eficiente ela se torna. A inteligência artificial aparece novamente no slide seguinte, agora como ferramenta para otimização da produção. A IA consegue analisar o volume de dados tão grande que nenhuma equipe humana seria capaz de acompanhar manualmente. Usando técnicas de aprendizado de máquina, redes neurais e análise preditiva, a IA pode identificar gargalos da produção, sugerir ajustes automáticos, evitar desperdício de matéria-prima, reduzir o consumo de energia, melhorar o tempo de ciclo e aumentar a qualidade final. Um exemplo prático é se a IA percebe que a máquina está trabalhando acima do necessário, ela reduz a velocidade, evitando desgaste e economizando energia. Se perceber que um lote está atrasado, ela reorganiza a sequência de tarefas para compensar aquele atraso, né? Esse tipo de otimização contínua cria um ambiente onde a produção nunca está parada no tempo. Ela sempre está melhorando, sempre evoluindo, sempre buscando a máxima eficiência. Isso é o que diferencia uma fábrica tradicional de uma fábrica inteligente. Um ponto muito importante apresentado no slide é o impacto da indústria 4.0 no mercado de trabalho. Sim, algumas funções já estão sendo automatizadas. Trabalhos repetitivos, manuais e perigosos tendem a ser substituídos por robôs e sistemas automatizados, né? Mas isso não significa diminuição de oportunidade, significa transformação. Novos tipos de empregos estão surgindo, como operadores de robôs, técnicos de automação, analistas de dados industriais, programadores de sistemas industriais,
especialistas em IA, IoT, engenheiros de integração de sistema, ou seja, a demanda por trabalhadores qualificados aumentam significativamente. A mudança, né, mais importante não é a eliminação de empregos, mas a necessidade de novas habilidades. A qualificação profissional é exatamente sobre isso que se fala no próximo slide, né? Na indústria 4.0, o trabalhador precisa se reinventar continuamente. Isso exige capacitação técnica, domínio de ferramentas digitais, conhecimento em automação, capacidade de interpretar dados, habilidades de comunicação e trabalhos em equipe, adaptação rápida às novas tecnologias. A educação tradicional, que antes era suficiente por muitos anos, agora precisa ser contínua. Cursos técnicos, treinamentos internos e as especializações tornam-se essenciais. As empresas também têm um papel importante criando programas de capacitação e preparando seus colaboradores para operar em ambientes altamente tecnológicos. Essa é uma das mensagens mais importantes da apresentação. Não existe indústria 4.0 sem pessoas qualificadas. Para concluir, a indústria 4.0 representa um ponto de virada na história industrial. Tudo aquilo que vimos nos slides, IoT, IA, automação, sensores, robôs colaborativos, está transformando as fábricas em ambientes inteligentes, conectados e altamente eficientes. Os impactos são profundos e abrangem produtividade, custo, segurança, qualidade dos produtos e também o mercado de trabalho. A tecnologia avança, mas o ser humano continua sendo essencial nesse processo. E a combinação entre tecnologia avançada e profissional qualificada que realmente faz a indústria 4.0 funcionar, né? O futuro da indústria será definido pela capacidade de integrar essas tecnologias com inovação, estratégia e desenvolvimento humano. Muito obrigado pela atenção.